Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui, é Felipe Lopes, ponto oficial. Eu ajudo pessoas comuns a se tornarem coaches de negócios e sair do absoluto zero faturando 20k por mês. É isso mesmo, tá bom? Felipe, mas o que o coach de negócios faz? O coach de negócios nada mais é que aquela pessoa que ajuda pequenos e médios empresários. Ajuda a fazer o que, Felipe? Ajuda a transformar o seu negócio em uma empresa, eu falo, mais organizada, que lucra mais e que sabe aquilo que de fato está acontecendo nela. Tá bom? Felipe, o que as pessoas têm dúvida de que é um coach? Coach é uma pessoa que consegue sair, levar o seu cliente do ponto A em direção ao ponto B. Tá? Tem gente que acha que coaches são pessoas charlatões, uns gurus da internet que apenas fica iludindo as pessoas. E na verdade não é isso, tá? Na verdade, coach é um profissional que consegue aí transformar a vida de negócios, de empresas, através de uma metodologia. E eu vou falar para vocês hoje, tá? Um passo a passo. Por que muitos coaches, tá, de negócios ou outros coaches não conseguem faturar 20 mil reais por mês? Por que muitos coaches não conseguem viver da sua profissão? Eu vou te falar. Mas antes de eu falar por que muitos coaches não conseguem viver da sua profissão, não conseguem faturar 20k por mês ou mais, é importante eu explicar para você também, tá, os benefícios que você vai ter ao final dessa live, ao término desta aula, tá bom? Se você sair com aquilo que eu vou falar hoje para você dessa live muito claro, você consegue em 30 dias, de 30 a 60 dias, você já consegue ter um resultado extraordinário na sua vida. O que é o resultado extraordinário, Felipe? É você conseguir fechar os seus primeiros contratos. Então, se você tiver claro o que eu vou falar para você aqui agora, você consegue fechar os seus primeiros contratos de coach de negócios nos próximos 30 a 60 dias. Por que nos próximos 30 a 60 dias? Porque na minha vida aconteceu assim e na vida de alguns mentorados meus, ou seja, de alguns alunos meus, eles estão conseguindo isso, tá bom? Então vamos lá, tá? Antes de eu te falar qual é a estratégia, o que você precisa fazer para estar fechando os seus primeiros contratos aí de 5, 10, 15 até 20 mil reais, mesmo sem saber nada, eu preciso falar para você, antes de mais nada, o que você não deve fazer. O que as pessoas estão fazendo e por isso que elas não conseguem atingir essa marca de faturamento trabalhando como coach, tá bom? Você, meu amigo e minha amiga que assiste essa live agora, que assiste essa aula, você não pode ficar tão somente preso, obcecado em comprar cursos mais cursos. Eu tenho certeza que você está vivendo ou viveu como eu lá atrás. Eu comprava cursos e mais cursos. Eu era uma pessoa, eu sou ainda, eu me considero, mas numa outra fase da minha vida, eu estudava demais, eu era obcecado por estudos, por acumular conhecimento. Mas espera aí, Felipe, acumular conhecimento não é bom? Sim, acumular conhecimento é muito bom, só que se você acumula muito conhecimento, é ruim. Por que é ruim? Quando você come um pedaço de pizzas, tá? 2 pedaços de pizza, é o suficiente para matar a sua vontade, para matar a sua fome. E isso não vai fazer você ter sobrepeso, isso não vai fazer mal para você. Agora imagina se você todo dia come uma pizza enorme, uma pizza grande. Imagina se todo dia, para quem gosta de tomar uma cervejinha, toma uma cervejinha. Imagina para quem todos os dias come um lanche, come doce, tá? Isso não vai ser bom. Isso vai criar uma obesidade. E quando você acumula muito conhecimento, e como você acumula muito conhecimento? Quando você está fazendo um curso aqui, você terminou um curso, você já vai fazer mais outro curso. Quando você lê um livro, você já compra um outro livro para você ler. Quando você está terminando de fazer uma capacitação, você já está pensando em outra capacitação para você fazer. Você fica acumulando muito conhecimento. E quando você acumula muito conhecimento, você cria uma obesidade mental. O que é uma obesidade mental, Felipe? Obesidade mental é aquilo que as pessoas ficam acumulando na cabeça, tá? Mas não consegue transbordar isso para fora, ou seja, não consegue colocar isso em prática, não consegue colocar isso em
em movimento. E quando você só tem resultado quando você coloca o seu conhecimento em movimento, ou seja, em ação. É a mesma coisa. Se eu não me engano, foi uma santa. Não foi Santo Agostinho. Foi Madre Teresa de Calcutá. Ela falava o seguinte: mais do que ficar rezando, orando, tá? Ajude as pessoas. Não adianta nada você ficar rezando, orando, lendo a Bíblia, tá? Rezando terço em cima de terço, se você não consegue ajudar o próximo. E o nosso conhecimento é exatamente a mesma coisa. Se você fica lendo livro em cima de livro, se você fica assistindo live em cima de live, se você fica fazendo curso em cima de curso, mas você não coloca esse conhecimento em prática, é a mesma coisa que Madre Teresa de Calcutá veio nos avisar, veio nos falar. Então, o que eu estou chamando a sua atenção? Não adianta até hoje você ficar lendo livros, acumulando conhecimento e não conseguir colocar isso em prática, porque se você não coloca em prática, você não tem resultado. Tá bom? E eu vou falar justamente agora então, para você, sem muitas delongas, o que se você tiver em suas mãos, o que se você colocar em prática, você vai ter resultado como um coach de negócio, faturando 5, 10, 20 mil reais. Porque eu demorei muito tempo para atingir esse patamar. Mas hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu seguiria à risca aquilo que foi me falado, aquilo que foi me passado, aquilo que eu mesmo criei na minha empresa e hoje venho tendo muito resultado, tá bom? Então, você vai conseguir viver do coach e sair do zero, absoluto zero, sem conhecimento algum, tá? Zero de faturamento aos 20 mil reais por mês, quando você tiver uma metodologia. Escreve aí, metodologia. Por que eu gosto de escrever? Porque quando eu escrevo, ou seja, quando você escreve, a gente absorve muito mais o conhecimento, faz muito mais sentido a mim e a você. Então você tem que escrever aí para fazer sentido para você, tá? Não perca isso não, que essa é uma estratégia importante. Mas espera aí, Felipe. Então, para mim, faturar, sair do zero, absoluto zero, para quem não tem conhecimento algum em coach, e se tornar um coach de negócio, faturando 20k por mês, 5, 15 mil reais, tá? Eu tenho que ter uma metodologia? Sim, você tem que ter uma metodologia, você tem que ter um passo a passo. Já viu aquele ditado? Não precisa criar a roda. Você não precisa criar a roda. Por quê? Porque já inventaram a roda, já criaram a roda. O que você tem que fazer é fazer com que a roda saia do lugar. Você tem que fazer com que a roda gire de fato. A Flaís aí, Caldeira, seja muito bem-vinda aí, já está nos acompanhando. Tá um prazer tê-la aqui conosco. Então, uma metodologia significa de fato isso, você fazer a roda girar. Então não adianta você ter conhecimento, muitas pessoas, tá, adquirem muito conhecimento. Só que esse conhecimento, elas falam, tá, mas e agora? Como que eu faço para ganhar dinheiro? Tá, e agora? Como que eu faço para colocar isso em prática? Tá, como que eu faço agora para ajudar as pessoas? Você não consegue. Você não consegue, porque foi lhe dado muito conhecimento. Uma coisa que eu tenho muito impasse com faculdades, tá? Você pode ter uma opinião contrária à minha, mas aquilo que eu vivenciei você não pode tirar de mim. Eu passei por faculdade particular, eu passei por faculdade estadual, ou seja, faculdade pública, e eu passei por faculdade federal. Eu passei por faculdade da Unesp, da USP e também passei por uma faculdade privada, a Unip, vou falar aqui, tá? E o que eu vejo em comum entre tantas elas, tá? Na grande maioria, é que eles te dão muito conhecimento, tá? Te dão muito conhecimento, muito. Só que quando você sai do curso, você vai partir para o campo de batalha, ou seja, para a prática, você fala assim, peraí, mas tudo que eu vi na faculdade, mas e agora? Como que eu coloco isso em prática? Como que eu consigo ajudar as pessoas? Como que eu consigo desenvolver um método aqui? Você fica perdido. Por quê? Porque foi passado a você muito conhecimento. Foi passado a você muita teoria. E isso é bom. Você tem que ter uma base para você caminhar. Só que não adianta você ter uma base e sem saber como você levantar o alicerce. Não adianta. Você tem que ter a base, mas saber como levantar o alicerce. Ou seja, criar um método, como colocar em prática o seu conhecimento, porque aí sim você vai conseguir gerar resultado, tá bom? É a mesma coisa que eu entregar uma Ferrari para uma pessoa que não sabe dirigir. Imagina você tem uma Ferrari em mãos,
tá? Você tem uma Ferrari em mãos. Que carro maravilhoso, carro de última geração. Ele pega tanta velocidade, atinge tantas velocidades, coloca toda a sua família lá dentro, com conforto, com segurança. É um ótimo carro, só que você não consegue dirigir, porque você não sabe dirigir. E aí, o que adianta? É melhor você ter uma motinha, tá? Uma motinha pequenininha e saber dirigir, que ela vai te deslocar da onde você se encontra para onde você quer chegar, tá? Com muito mais facilidade, mais rapidez, do que você ter um carro maravilhoso, caríssimo, e você não sabe dirigir esse carro. Então entenda o que eu estou falando para você. Se você não tiver uma metodologia, e o que é uma metodologia, Felipe? Escreva aí, uma metodologia é um GPS. O que é um GPS? O que é uma bússola? É um aparelho, tá? Que você coloca onde você está e ele te leva aonde você quer chegar. Exatamente. Ele fala para você, ó, vira à esquerda, vira à direita, siga em frente, prossiga por mais 20, 30, 50 metros. Então entenda, uma metodologia é exatamente isso. Por isso que eu falo que pessoas que têm a nossa formação em 30, 60 dias já conseguem gerar resultados extraordinários na sua vida. Por quê? Conseguem faturar de 5, 10, 15, 20 mil reais por mês. E por quê? Porque elas aprendem uma teoria, mas no final elas têm uma metodologia. Então eu sei o que eu preciso fazer, mas também eu tenho um mapa em minhas mãos que me instrui, que fala assim, ó, segue 100 metros, vira à direita daqui a 100 metros, vira à esquerda na próxima curva, entra na próxima rotatória. Atinja 60 km por hora, não ultrapasse essa velocidade. À frente tem um radar. É fácil andar assim. Onde eu vou hoje, eu fui acostumado mal. Aonde eu consigo hoje, meu pai até fala, não, Felipe, a gente foi na praia recentemente, ele fala, pô, mas você vai colocar o GPS? Não precisa. Eu fui várias vezes pra praia, para o mesmo lugar que eu fui agora da última vez, agora em novembro. E eu falo, não, pai, que eu vou colocar o GPS porque ele me dá se teve algum acidente à frente, ele me dá se tem algum radar ali à frente sinalizando, então ele nos mostra isso, ele antecipa. E uma metodologia é justamente isso. Por que muitos coaches não conseguem viver da profissão, não conseguem ganhar acima de 10, 15 mil reais? Porque eles têm muito conhecimento, só que eles não sabem transferir esse conhecimento deles, que eles adquiriram em várias formações, em prática. Ou seja, eles não conseguem, eles não têm uma metodologia. A partir do momento que você tem uma metodologia, seja você um coach ou não, tá? Você consegue gerar resultado. E o que é o resultado que nós falamos? Você consegue faturar 10, 15, 20 mil reais. Então você precisa ter uma metodologia, porque a metodologia, ela te leva no teu estado desejado, que é faturar 15, 20 mil reais. E qual que é o estado atual? O estado atual é você não saber nada de coach. E o estado B é você chegar aos 20k de faturamento. É isso que aconteceu na minha vida em 3 meses. Em 3 meses isso aconteceu na minha vida. E por que eu errei muito lá atrás? Eu bati muita cabeça lá atrás porque eu estava testando. Eu estava testando coisas que eu não havia aprendido. E quando eu coloquei coisas que eu havia aprendido em teoria, mas também coloquei coisas que eu havia aprendido no meu campo de batalha, ou seja, no meu dia a dia, eu construí uma metodologia. E é essa metodologia que me fez hoje chegar aos 20k de faturamento. É essa metodologia que consigo ajudar as pessoas, tá? Inclusive tem um mentorado meu que recentemente, foi na quinta-feira, a gente teve um encontro, uma última sessão nossa, e ele na sexta-feira, tá? Ele visitou 2 clientes. E possivelmente ele vai ter um retorno nesses clientes, possivelmente ele vai faturar 10 mil reais. Sabe quanto tempo vai demorar para ele faturar 10 mil reais? Em 2 dias. Em 2 dias de formação. 2 dias de formação ele já vai faturar 10 mil reais. E por que? Mas peraí, Felipe, como assim em 2 dias de formação ele vai faturar 10 mil reais? Porque ele seguiu um passo a passo, ele seguiu uma metodologia, ele já seguiu uma estratégia que deu certo a mim. Uma metodologia é exatamente isso. Uma metodologia é um passo a passo que deu certo a você, que você transfere para uma outra pessoa. Se deu certo a mim, consequentemente vai dar certo para uma outra pessoa. E por que dá certo para uma outra pessoa? Porque o nosso cliente é o mesmo, é pequeno e médio empresários. Porque eu tenho 2 olhos, eu tenho uma cabeça, eu tenho cabelo, você também tem. Eu tenho 2 pernas, eu tenho a capacidade intelectual de raciocinar e você também tem. Então vê se faz sentido. Uma metodologia, tá? Um passo a passo, exatamente aquilo que você precisa fazer, mesmo você sem saber nada, tá? Te coloca no faturamento de 0
aos 20 mil reais. E se você fizer sentido essa live para você, essa aula, porque foi uma aula agora, tá? Compartilha com outras pessoas. E se fizer sentido também, se inscreve aqui na minha página, FelipeLopes.oficial, e lá no meu canal do YouTube também, Felipe Lopes, tá? Lá tem muito conteúdo relevante para você, conteúdo de valor. Um abraço, tenha uma ótima semana e nos vemos em breve.